Muito bom dia a todos. Manhã chuvosa hoje em São José do Rio Preto. Começa o segundo dia do nosso debate no formato Pinga Fogo. Meu nome é Alan de Abreu, sou repórter do Diário da Região. Gostaria de apresentar os dois candidatos que estão aqui hoje conosco. O candidato Carlos Arnaldo, do PDT. Bom dia, candidato. Bom dia, é uma alegria enorme estar aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Candidato Edinho Araújo, muito bom dia. Muito bom dia. Uma alegria poder participar desse Pinga Fogo aqui do Diário da Região, que é algo inovador, e falar com todos os telespectadores. Está ao lado do candidato Carlos Arnaldo. Sim, só explicando em resumo as regras desse Pinga Fogo, serão 4 perguntas de cada candidato. Vocês terão 1 minuto para fazer as perguntas, o outro candidato terá 3 minutos para a resposta, mais 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Ao fim, a gente vai ter perguntas dos internautas, que vocês terão 3 minutos para as respostas. Eu aproveito e já convido o internauta a formular suas perguntas e a participar ativamente do debate, que é transmitido pela página do Diário da Região, na internet, e também pelo portal do Diário da Região no Facebook. Vamos iniciar então o debate, né? Em comum acordo foi definido que o candidato Edinho começa formulando a primeira pergunta. Por favor, candidato. Candidato Carlos Arnaldo, você já foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Rio Preto. Como você analisa as obras anti-enchente da atual administração? Sem dúvida, essa é uma prioridade de todas as administrações públicas, e eu falo isso com muita segurança, porque quando fui secretário de Planejamento em 1997, nós é que demos início às obras anti-enchente em São José do Rio Preto, que logicamente deve ser um projeto continuado de todas as administrações para que realmente nós consigamos, com as obras de arte, com o investimento da prefeitura, minimizar as enchentes na nossa cidade. E naquela época nós fizemos o primeiro canal anti-enchente, que vai da rua Silva Jardim até o pontilhão do Automóvel Clube. Foi um investimento grande na época, houve o alargamento do canal para que as águas escoassem com mais rapidez. Isso foi o primeiro passo do projeto anti-enchente. Depois que nós deixamos a secretaria, voltamos para a Câmara Municipal, como vereador, que fomos eleitos, continuamos o debate sobre os projetos necessários para minimizar as enchentes em São José do Rio Preto. E que eu me lembre, no seu governo, não houve um investimento a contento para ajudar a diminuir as enchentes. Tanto é que nós temos matérias da época em que as enchentes foram enormes em São José do Rio Preto, pessoas quase que morreram, a Avenida Andaló e Badibacite foram todas alagadas, não é? O que continua até hoje. Mas o que a gente deve dizer com muita segurança é que este é um processo continuado e que todos os prefeitos que passam pela prefeitura têm que fazer esse investimento de contenção das águas, não é? Como está sendo feito agora na Avenida Badibacite, na Avenida Juscelino Kubitschek, na Avenida José Munia. Então nós temos que fazer a reservação das águas para que, após as chuvas, essas águas possam escoar pelos canais. Então realmente é muito importante que todas as administrações continuem esse investimento. Eleito prefeito, nós vamos continuar as obras para minimizar as enchentes e, além disso, nós vamos mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei
para aumentar a área permeável de São José do Rio Preto, para que todas as obras residenciais e comerciais tenham uma porcentagem de área permeável para as águas da chuva escorrerem. Então é uma participação entre o poder público, que vai fazer o investimento em obras, e também a população, que vai colaborar, fazendo com que São José do Rio Preto tenha áreas de maior permeabilidade para minimizar as enchentes na nossa cidade. Olha, Carlos Arnaldo, no nosso governo fizemos grandes obras, obras estruturantes por toda a cidade, e ali na Badibacite, também fizemos as obras anti-enchente, que passa por baixo dos trilhos da ferrovia, ali próximo do Palestra, e que chega até o Rio Preto, naquela altura da cidade. Portanto, foi necessário que se fizesse essas obras. Se essas obras hoje não tivessem sido realizadas, tudo que se faz a montante, ela não teria sentido, porque haveria um gargalo naquela região. Além do que, rebaixamos a calha do Rio Preto para que as águas possam correr com maior rapidez, fluir. Isso é fundamental, obras a montante que realizamos também com uma grande recepção ali na JK e depois nesse local que eu me referi. Na verdade, prefeito Edinho, eu acredito que em 8 anos o senhor fez muito pouco, poderia ter feito muito mais. E não atacou o principal problema, que é o assoreamento da represa. Na década de 80, a represa municipal era responsável por 45% da captação de água de São José do Rio Preto, que é a água mais barata porque ela é superficial. E a represa foi assoreando durante todos esses anos, e hoje a captação de água da represa, frisa-se, que é a mais barata, não chega a 20% da água tratada da nossa cidade. O desassoreamento não foi feito, e é por isso que nós temos enchente na Avenida Alberto Andaló, porque a represa não consegue captar, não consegue armazenar a vazão de água. Nós iremos fazer o desassoreamento da represa, vamos fazer com que a represa volte a ser o maior reservatório de água barata de São José do Rio Preto. Vamos fazer o desassoreamento para baratear a água para a nossa população. Perfeito. Candidato Carlos, sua vez de perguntar. Eu tenho a tréplica, não tem? Não, quem faz a pergunta não tem. Tem a réplica. Você já teve Já seria a vez do Carlos fazer a pergunta. Por favor, candidato. Não, ele me perguntou, eu respondi, ele já usou a réplica. E o senhor teve a tréplica? Sim. Sim, agora é a vez do senhor perguntar. A minha pergunta. Sim, não, é que ele me interrompeu. Justamente. Bom, a minha pergunta é sobre políticas públicas, especialmente saúde. O senhor foi prefeito durante 8 anos e lembro como se fosse hoje. A reclamação na área da saúde era enorme e constante. Tenho em mão matéria do Diário da Região, entre várias matérias, uma de 2006, com o título Caos na Saúde. Subtítulo: Paciente é internado no chão. UBS do Jaguaré, lotada e sem remédio. Confusão e choro após homem morrer e falta de atendimento na fila. Outra manchete: saúde precária. Esse é o retrato do Sistema Municipal de Saúde. Em um único dia, 2 unidades básicas de saúde agonizavam. Na sua época, faltava pediatra e ginecologista nos postos de saúde. A minha pergunta é: o senhor foi prefeito durante 8 anos e fez muito pouco pela saúde. O senhor acha que a população vai acreditar em novas promessas? Candidato. A população de São José do Rio Preto testemunhou os grandes avanços que fizemos nesta área da saúde, com a ampliação, construção de unidades de saúde onde não existiam, São Diocleciano, Felicidade, Cidade Jardim, hoje a UPA na Cidade Norte, portanto reformamos lá no Solo Sagrado, ampliamos e melhoramos e realizamos também a questão dos médicos de família, os grupos de médicos de família. Foi intenso, os números que temos
foi o de consultas, de atendimentos em todas as áreas, Hospital Dia, que realizamos também. Portanto, ao final do nosso governo, tanto do primeiro quanto do segundo, e fomos bem avaliados no primeiro mandato, tendo o resultado das eleições, ganhando em 2 turnos, mostrou exatamente o que nós podemos realizar nesta área da saúde. É um trabalho humano, valorizando os nossos profissionais da saúde. Agora, nenhum governo realiza tudo ao seu tempo. O importante é que você possa avançar, melhorar as condições físicas, que são as nossas UBSs, ampliando e dando condições de trabalho. Portanto, nós temos a consciência tranquila de que realizamos muito, uma equipe valorosa. É importante que o prefeito tenha um secretário que esteja em sintonia e que esteja sempre aberto a conversar com a imprensa, dando as explicações necessárias, e nós temos a absoluta certeza de que o avanço foi grande, e agora nós vamos ampliar, porque a grande reclamação que se faz é com relação à demora dos exames. Vamos implantar o padrão poupa-tempo na saúde, porque nós já trouxemos o serviço poupa-tempo para a desburocratização, para as questões de documentação das pessoas, em sintonia com a Prefeitura Municipal. Agora, nós vamos implantar o padrão poupa-tempo na saúde. Eu tenho como candidato a vice-prefeito o médico o Dr. Eleusis Paiva, e ele já está estudando essa questão. Colocamos no nosso programa de governo e a população pode ter absoluta certeza de que nós vamos agilizar ainda mais. Porque quem já tem a experiência que eu tenho, sabe quantos são os itens de uma administração e o quanto é importante trabalhar em equipe, motivando, dando autonomia aos secretários e cobrando deles para que ele possa realmente executar aquilo que vem ao encontro da população. Candidato, 1 minuto, Patrícia. Ex-prefeito, não adianta construir prédios se você não contratar mais médicos, não colocar à disposição da população equipamentos para exames, não garantir o acesso à marcação de consultas por telefone. Isso tudo na sua época não funcionava. E não sou eu que estou dizendo, são matérias públicas do Jornal Diário da Região onde nós estamos. Tem uma outra manchete de 2003. Dinho frustra educação e saúde no orçamento de 2003. Filas intermináveis nas unidades básicas de saúde. Os exames demoravam anos para serem marcados. É o Diário da Região que coloca essas manchetes à época. Nós vamos fazer um choque de governança na saúde, vamos instalar ambulatórios médicos em todas as unidades básicas de saúde com especialistas, clínico geral, pediatra, ginecologista e cardiologista, para diminuir as filas, além de marcar consultas pela internet e pelo telefone. Candidato. Nós vamos implementar, portanto, na saúde o padrão poupa-tempo, que é um padrão reconhecidamente que satisfaz a população, que é agilidade, resolutividade. A Constituição manda que a Prefeitura Municipal gaste 15% do mínimo com a saúde. Durante todo o tempo que fui prefeito de São José do Rio Preto, nós gastamos mais do que 20% com a saúde, motivando, dialogando com o Conselho Municipal de Saúde, um governo democrático, transparente. É isso que a população espera e que nós vamos repetir e melhorar ainda mais. E com o relacionamento que tenho, depois dessa longa vida pública, de deputado estadual, deputado federal, nós sabemos onde estão os recursos. E com o presidente Michel Temer na presidência da República, e já levei a ele esta preocupação, porque São José do Rio Preto tem faculdades, São José do Rio Preto tem condições de fazer uma saúde muito melhor, e vamos fazer. Candidato, antes da sua próxima pergunta, eu relembro aqui aos internautas para que enviem perguntas também aqui aos candidatos, participem ativamente desse debate, porque essas perguntas serão selecionadas e feitas ao final para os 2 candidatos. Por favor, candidato Edinho, sua pergunta. Candidato Carlos Arnaldo, você é proprietário de automóvel que usa, portanto, as nossas ruas.
como planejador que foi dessa cidade, conhecedor do trânsito, qual a sua política e como você vê esta buraqueira nas ruas, qual a sua proposta de governo para essa área? Candidato. Rio Preto virou uma buracolândia, buraco por toda a cidade, logicamente fruto de uma má gestão da atual administração pública e que na sua época também tinha, prefeito. Isso é constante, é recorrente em São José do Rio Preto, falta de gestão pública, de realmente fazer as coisas bem feitas. Na nossa gestão, nós iremos fiscalizar o asfalto de São José do Rio Preto com muito rigor. Vamos contratar, fazer parcerias com as universidades de engenharia de São José do Rio Preto, vamos fazer uma licitação com transparência e contratar uma empresa para auditar o asfalto de São José do Rio Preto. E além disso, quando os loteadores entregam os loteamentos para a prefeitura, eles são obrigados a entregarem com asfalto, luz, esgoto, enfim, com o saneamento básico completo. Nós vamos, ao receber esses loteamentos, fazer uma fiscalização rigorosa, porque o serviço de tapa-buraco de São José do Rio Preto é uma vergonha. São milhões e milhões de reais jogados no ralo que poderiam ser investidos na saúde e na educação. Nós vamos fazer o serviço de recapeamento em São José do Rio Preto, e esse é o correto. No que diz respeito ao trânsito, nós vamos fazer um grande investimento de mobilidade urbana, fazer os corredores de ônibus e as faixas de ônibus exclusivas, porque estudos técnicos demonstram que ao fazer as faixas exclusivas e os corredores, nós aumentamos em 50% a velocidade dos ônibus. Com isso, nós vamos melhorar o fluxo em São José do Rio Preto. As pessoas vão chegar em casa na metade do tempo que levam hoje e terem tempo para o lazer, para o esporte e para a sua família. Então vamos fazer um investimento grande nessa área. Além disso, vamos terminar o anel viário de São José do Rio Preto para que as pessoas não precisem entrar na cidade para se locomoverem. As pessoas que saem da região norte e quiserem vir para a região sul vão poder vir e fazer este trajeto através do anel viário. Vamos investir bastante nessas obras. E também, no que diz respeito ao trânsito, vamos implantar os mini terminais nos bairros, para que as pessoas que saem da região leste da cidade e queiram vir ao hospital de base, por exemplo, possam vir direto sem passar pelo centro. Então, nosso investimento nessa área vai ser grande, vamos investir na mobilidade urbana, fazer com que os semáforos sejam sincronizados de forma inteligente, porque hoje não são, para que os carros possam fluir mais rapidamente, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas, além de fazer a educação no trânsito, ensinando as nossas crianças, os nossos jovens, como respeitar o direito dos outros no trânsito. Fazer uma cidade mais acolhedora, mais amorosa nesse sentido. Por favor, candidato. A Buracolândia que se instalou em São José do Rio Preto é motivo de chacota, de brincadeiras, e todos nós sabemos o quanto São José do Rio Preto é uma cidade visitada e ela precisa ter esta marca de uma cidade bonita, que recepciona bem a todos, que governar não é apenas administrar em vésperas de eleições. Governar exige cuidado, carinho, todos os dias. O prefeito tem que andar às ruas. Eu, quando prefeito, era 6 horas da manhã, estava no almoxarifado, acompanhava, cobrava, passava por uma rua, por outra, acionava diretamente o secretário e ia conferir depois de horas ou depois de dias. Portanto, nós queremos, se for a vontade de Deus e da população do São José do Rio Preto, voltar a ter uma administração dinâmica, onde as coisas possam realmente acontecer. E nós que já tivemos a oportunidade de ser prefeito da cidade, bem avaliado, nos dois períodos, nós vamos fazer mais e melhor, porque sabemos como fazer. Me perdoa, prefeito Edinho, mas quando o senhor foi prefeito, na sua época existiam muitos buracos também. Nós temos dezenas de manchetes do Diário da Região mostrando que a cidade tinha muitos buracos. O que nós precisamos fazer é um choque de governança, fazer um governo participativo, onde as pessoas possam dar as suas opiniões, as suas sugestões e fiscalizar o poder público. Nós teremos uma auditoria permanente através
das entidades de classe, da sociedade civil, apontando as irregularidades na prefeitura e na gestão dos serviços públicos. Vamos fazer as coisas com muita seriedade, asfalto de qualidade, recapeamento de qualidade. Hoje no mundo todo, nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, o asfalto dura 30, 40 anos, sem tapa-buracos. Nós vamos acabar com o tapa-buracos. Todas as ruas de São José do Rio Preto serão recapeadas. Esse é o correto e é o que a população merece. Perfeito. Candidato Carlos, sua vez de perguntar. Eu vou voltar a esse assunto, prefeito Edinho, sobre buracos. O senhor tem falado muito na TV e também acaba de dizer aqui que vai promover um bom serviço para tapa-buracos. E o senhor foi prefeito, na sua época era igual. Eu tenho aqui uma matéria de 2006, de moradores reclamando, por exemplo, na rua Oswaldo Bueno, no Residencial Gabriela, que lá já virou tudo terra. Na Domingos Falavina, mais do mesmo na Avenida Domingos Falavina, buracos e desvios constantes. No Parque Industrial, o senhor, na rua José Amaral Salles, na sua época, buracos já estão cheios de água. A dona Judite Lopes, do Jardim Planalto, proibiu os filhos de saírem à rua de bicicleta com medo das crianças se machucarem. Isso na sua época, não é? Eu pergunto para o senhor acha que consegue ficar prometendo de novo e as pessoas irão acreditar? Candidato, 3 minutos. Quero dizer que quando fui prefeito, tanto de 2001 quanto a 2004, fui bem avaliado, fui reeleito naquela ocasião, tendo em vista o trabalho que realizamos em todas as áreas. E nesta questão de pavimentação, de tapa-buracos, eu me recordo que eu tinha uma parceria com a Dom Pedro II, a Faculdade de Engenharia, para exatamente fiscalizar o bom serviço. A prefeitura, ela tem que realizar, tem que acompanhar o serviço, ter a fiscalização e não ser boazinha com as empreiteiras, não. Tem que cobrar, tem que exigir um bom serviço. E você tendo técnicos da Faculdade de Engenharia, você realmente tem a possibilidade de que os serviços possam ser melhor executados. Mas no tocante ainda a essa questão viária, eu quero dizer que quando deixei a prefeitura em 2008, deixamos também um projeto pronto do anel viário, que sai ali da BR-153 e que chega aqui na Washington Luiz, acima do Clube Monte Líbano, já no município de Mirassol. É importantíssimo que a cidade do Porto de São José do Rio Preto tenha o seu anel viário para desafogar o trânsito que hoje se dá nos momentos de pico na BR-153 e na própria Washington Luiz, que corta a cidade. Portanto, esta é uma obra importante. Como realizamos aqui no próximo do Palestra, todos se recordam como era o pontilhão que acessava o Palestra. Era um pontilhão que passava, um carro passava, o outro ficava aguardando do outro lado. Nós fizemos todo um complexo, o quilômetro 444, que desafogou, que ligou a região sul à região norte. Foi uma obra importante, o prolongamento da Hernani. Portanto, são obras fundamentais para o sistema viário de São José do Rio Preto. Abrimos e demos prolongamento a Cobertinho, Piedadinha, os linhões da Zona Norte. Aqueles que moram na região norte de São José do Rio Preto sabem o quanto nós realizamos de obra. Na cabeceira do aeroporto, ali abrimos uma avenida que era uma questão complexa. Ali próximo da Zé Bunia, recuperamos o Shopping Plaza, foi possível ser retomado com aquele boulevard. Uma nova São José do Rio Preto surgiu ali naquela região. Portanto, foi abrindo avenidas e foi por toda a cidade, próximo do HB. Foi desta forma que nós governamos, abrindo São José do Rio Preto para que ela pudesse ter mais acesso. Ali, também na Cidade Norte, com a abertura do Linhão, chegou o shopping da Cidade Norte. Foi em parceria sempre com a iniciativa privada que nós motivamos o investimento e a geração de emprego e de renda também. Um minuto, presidente. Prefeito, o senhor cita o shopping da Cidade Norte como obra sua. O shopping da Cidade Norte é uma obra privada, realizada pela família Tarraf. Não tem nada a ver com o poder público. E outra coisa,
Todas as obras que qualquer prefeito, governador ou presidente faz é com recurso público, é com recurso nosso, com recurso seu. Você que está nos assistindo sabe que temos a maior carga tributária do Brasil. Então nada é dado de mão beijada. É obrigação do prefeito fazer algumas obras. Só que nesse debate aqui agora, neste momento, nós estamos falando sobre buraco. E tudo que eu disse foi o Diário da Região que colocou. Tem outra matéria aqui de 2006, da sua época. Na Boa Vista, cratera tem 1,5 metro de largura e aparece a dona da casa, a dona Maria, medindo com a fita métrica. Uma reclamação da jornalista Vanessa, na Avenida Nelson da Veiga, no bairro Castelinho, é perigoso. Há buracos e muitas ondulações. Então, na sua época, era igual hoje. Candidato, 1 minuto. Olha, a população sabe de São José do Rio Preto o quanto nós éramos um prefeito presente, no sentido de fazer com que as coisas acontecessem. E nós primamos por um trabalho em equipe, por um trabalho sempre voltado ao desenvolvimento, a uma cidade que fosse acolhedora, uma cidade realmente que recepcionasse as pessoas com o carinho que elas merecem. Portanto, São José do Rio Preto é fruto de toda essa nossa região. Ela é capital porque ela tem esse acolhimento e todos esses equipamentos que fazem de São José do Rio Preto essa cidade realmente uma cidade grande, pujante e capital regional. Candidato, 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Carlos Arnaldo, quando prefeito, nós desativamos o cadeião do Eldorado e também desativamos o IPA. E isso proporcionou no cadeião do Eldorado a chegada da FATEC, Faculdade de Concursos Profissionalizantes. E aqui no IPA a implantação do Parque Tecnológico. Agora o governo do estado ficou com uma área e pretende vender esta área. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu sou radicalmente contra a venda da área dentro do IPA. O IPA hoje é um patrimônio de São José do Rio Preto, é o nosso pulmão da cidade. Nós temos lá uma área verde de mais de 300 mil metros quadrados e no nosso plano de governo está lá muito definido que nós vamos fazer o maior parque do interior do estado de São Paulo. Vai ser a maior área verde pública com equipamentos para lazer, para esporte, para as famílias poderem levar seus filhos, para fazerem caminhada, para as pessoas da terceira idade terem lá uns equipamentos especiais para poderem desfrutar do convívio com a sua família. Então, hoje onde está localizado o IPA, nós iremos fazer, esse é um compromisso de campanha, o maior parque do interior do estado de São Paulo. São José do Rio Preto tem o menor índice de área verde por habitante de todas as cidades médias. O atual prefeito municipal, na sua gestão, na verdade, derrubou e arrancou muitas árvores, como fez agora ali na Filadélfia Gouveia Neto, onde ele está começando a construir um novo terminal rodoviário. E em vários locais da cidade, nós precisamos investir no verde, nós precisamos tornar São José do Rio Preto uma cidade melhor para se morar, com mais arborização. Então nós vamos fazer um projeto em parceria com as entidades da sociedade civil. Nós temos várias pessoas, por exemplo, a Fernanda Sansão, que está à frente de um belo projeto para promover a arborização de toda a cidade. Nós iremos incentivar isso, a prefeitura vai disponibilizar recursos, equipamentos, para que toda a população se engaje nesse projeto para plantar mais árvores em São José do Rio Preto. Nós pretendemos aumentar o índice de área verde para mais de 30 metros quadrados por habitante de área verde. Então, este é o nosso projeto, um choque de governança para fazer com que São José do Rio Preto
tenha melhor qualidade de vida, as pessoas tenham praças mais cuidadas, mais arborizadas, com equipamentos de lazer, com segurança nessas praças, porque a Guarda Municipal no nosso governo não vai multar, ela vai ficar na represa, vai ficar nas praças, na entrada e saída das escolas, para que as pessoas tenham segurança, tenham paz na nossa cidade. Esse é o nosso compromisso. Usar os recursos públicos para chegar na ponta, para que o cidadão seja beneficiado. Podem ter a certeza que, eleito prefeito, vamos governar junto. Você que está nos assistindo vai ser prefeito também, porque vamos fazer um governo participativo, ouvindo as pessoas e fazendo o que tem que ser feito para São José do Rio Preto continuar sendo uma cidade próspera e sua gente mais feliz. Eu também sou totalmente contra a venda desta área do IPA, que pertence ao Estado. Não tem nenhum sentido. Essa tratativa que fizemos foi no tempo do governador José Serra. Tratei diretamente e, portanto, essa área, nós, quando deputado estadual, no começo dos anos 90, fizemos uma lei e criamos ali a Estação Ecológica Noroeste Paulista. Ali tem uma cachoeira, nós precisamos preservar esta área. É fundamental que nós tenhamos ali um pulmão verde, porque pertence a São José do Rio Preto. É remanescente da Mata Atlântica, ela tem um valor imenso. E nós, como deputado estadual, fizemos isso e mantivemos e depois desativamos o IPA para que ali seja instalado um parque tecnológico, indústrias de ponta para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a vida das pessoas. É um patrimônio de Rio Preto. Verdade. Nós vamos ter um olhar muito especial para essa área. E não vai ser só aqui na Zona Sul, não. Nós vamos construir um grande parque com área verde na região norte e leste da cidade. Como prefeito, eu vou desapropriar uma grande área lá para cima do Solo Sagrado, do Jardim Bianco, e vamos construir uma grande área verde lá na região norte de São José do Rio Preto, porque tem prefeito que só pensa na região sul e esquece a região norte da cidade, a região leste, onde moram 180 mil pessoas. E é uma área também onde existe um índice de área verde por habitante muito pequena. Então nós vamos construir um grande parque na região norte e leste de São José do Rio Preto, para que as famílias possam usufruir do lazer com os seus filhos, com os seus pais, com equipamentos públicos para isso. E além disso, vamos fazer um grande reflorestamento, vamos plantar muitas árvores na região norte da cidade também. Candidato, 1 minuto agora para a sua pergunta. Candidato Edinho, um grande problema recorrente em São José do Rio Preto, que me incomoda muito e eu tenho andado por toda a cidade, é uma reclamação constante, que é o déficit de vagas de creche, que é um clamor de todas as mães da nossa cidade. Por onde andamos, essa reclamação é geral. O senhor foi prefeito durante 8 anos e em 2007, depois de 6 anos da sua gestão, a cidade tinha quase 1.000 vagas de déficit em creche. 1.000 vagas estavam faltando. Manchete do Diário da Região de janeiro de 2007. Prefeitura admite que não vai zerar déficit de vaga de creche. É a própria prefeitura, o senhor reconhecendo na época, depois de 6 anos, que não conseguiu zerar a vaga de creche. Tem o depoimento aqui da dona Belmira, que fala que ela que cuida do neto e leva ele para trabalhar quando ela vai fazer faxina. Isso em 2007. O senhor fica fazendo promessa, o senhor acredita que o povo vai acreditar? Você, Carlos Arnaldo, foi secretário de planejamento do governo que eu sucedi. E encontrei um déficit imenso de vagas em creches, é verdade. E fomos paulatinamente, de forma determinada, construindo escolas para atender a grande demanda de falta de vagas nas creches para atender as mães e os pais trabalhadores. E fizemos isso durante todo o nosso período. Como eu já tive a oportunidade de afirmar, gastamos mais de 30% com a educação, onde a Constituição diz que tem que ser gasto mais de 25%.
Portanto, entendendo a necessidade de investir nessa área, nós trabalhamos porque consideramos fundamental que as mães que precisam trabalhar tenham uma vaga para os seus filhos nas creches e, dentro do possível, mais próximo da sua residência, para que o transtorno não seja ainda maior. Investir em educação, para mim, é fundamental. Integrar o trabalho das secretarias. Educação tem que estar sintonizado com assistência social, com esporte, com cultura, porque nós temos que cuidar de todas as fases da criança. Isto nós fizemos. Eu tinha à frente a secretária Duda. Todos conhecem o trabalho, as professoras e professores, diretores e pais, o quanto é importante. E fazer um governo democrático, um governo aberto, ouvindo os professores, ouvindo a comunidade. E é assim que nós vamos, se for a vontade dos eleitores de São José do Rio Preto e de Deus que eu volte a governar, é com este espírito de governar aberto, com um diálogo permanente, porque só assim você vai acertar mais, é ouvindo as pessoas. E todos sabem do carinho que tínhamos com relação à merenda escolar, com os uniformes das crianças. Portanto, este é o estilo de governar, um governo democrático, valorizando os funcionários públicos, os professores, e foi desta forma que nós fizemos. E agora, se voltarmos a ser prefeito, vamos fazer mais e melhor. Naquela época fizemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, no sentido também de melhorar a educação e o ensino em São José do Rio Preto, que foi merecedor de muitos prêmios pelo trabalho que nós realizamos, sempre com a colaboração dos funcionários públicos e dos professores. Ex-prefeito Edinho, o senhor subestima a inteligência das pessoas, porque o senhor acaba de faltar com a verdade. E eu espero que a imprensa, o Diário da Região, amanhã demonstre a verdade. O senhor não investiu 30% dos recursos próprios da prefeitura na educação. O senhor, nos seus 8 anos, de 2001 a 2008, o senhor investiu, em média, 26% de recursos próprios da prefeitura na educação. Então, portanto, essa informação que o senhor dá agora não é verdadeira. E nós precisamos fazer isso de verdade. E eu falo isso com qualificação, porque quando fui vereador, eu fiz uma emenda à lei orgânica do município, em 1997, aumentando o investimento da educação para 30%. E é isso que nós vamos fazer, investir 350 milhões de reais na educação, construir mais creches e fazer as creches funcionarem até às 19 horas para as mães que trabalham até às 18. Nós, como eu disse, eu quero dizer que investimos mais na educação do que manda a Constituição. Mais do que manda a Constituição. E fizemos também creches. Iniciamos a construção de creches para o período noturno. Porque havia uma reclamação muito grande e nós entendemos que isso é fundamental. Portanto, eu quero dizer que investimos mais, tanto na saúde quanto na educação, mais do que manda a lei federal. Isto mostra a preocupação que nós temos com a saúde e com a educação. E mais do que ninguém, os pais e as mães e os professores são testemunhos do carinho, do amor com que nós governamos essa cidade e dedicamos para que as crianças possam crescer. E é fundamental que todas elas possam merecer esse carinho. E agora nós vamos fazer mais e melhor. Candidato Edinho, última pergunta, por favor. Candidato Carlos Arnaldo, dá para se notar que o governo municipal não gosta muito que os seus secretários deem entrevistas aos jornalistas e compareçam à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. Portanto, eu gostaria de ter a sua avaliação a respeito desse método de trabalho. Por favor. Eu tenho
eu tenho muita objeção ao atual governo, principalmente no que diz respeito à forma de governar, principalmente no que diz respeito à gestão pública. Nós temos uma grande deficiência na área da saúde. São filas intermináveis nas unidades básicas de saúde, falta de remédio. O Diário da Região estampa praticamente todas as semanas pessoas reclamando que esperam às vezes 1, 2 anos para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética, até um ultrassom está demorando 6 meses. Eu tenho andado muito pela cidade e é lamentável ver o abandono que o atual prefeito deixou à saúde pública. Ele que é médico, com certeza está caracterizado como o pior prefeito na saúde de São José do Rio Preto. E isso também em outras áreas. Na área das creches, por exemplo, hoje a demanda de vagas por creche é mais de 1.500 pessoas. O prefeito não investiu nessa área. A cidade está praticamente abandonada. Acabamos de falar dos buracos, quer dizer, falta gestão para fazer um correto recapeamento. Então essa é uma administração que tem que sair logo, não é? Nós somos oposição à forma como o prefeito Valdomiro governa e, logicamente, que nós temos que ter um outro olhar. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um choque de governança na prefeitura, valorizando a meritocracia. No nosso governo, vereador não será secretário. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Vereador não vai ocupar o cargo de secretário. Metade do nosso secretariado será ocupado pelos servidores de carreira, que têm formação e expertise para tal. E para ajudar na economia dos gastos públicos, para a gente poder investir mais em saúde e em educação, nós vamos extinguir 5 secretarias. E a função dessas secretarias serão absorvidas por outras. E nisso nós vamos economizar em aluguel, vamos economizar em salários de secretário, de mais de 100 assessores, serão mais de 10 milhões que serão investidos na saúde. E além disso, nós vamos valorizar a parceria com as entidades da sociedade civil, vamos conversar com as pessoas para fazer um governo participativo e principalmente eficiência. Falta eficiência na gestão dos recursos públicos. Nós vamos ter muita transparência com os recursos públicos, todos os gastos, todas as licitações e compras irão para a internet de imediato, para que você, eleitor, você que está nos assistindo, possa fiscalizar como, onde e quando o dinheiro está sendo gasto. Então vai ser um governo transparente, aberto, aonde as pessoas que irão, na verdade, ajudar a governar São José do Rio Preto. E para isso é importante que o prefeito ouça as pessoas. E nós vamos fazer isso muito mais e melhor. Vou incrementar o funcionamento da ouvidoria municipal. É importante que o governo seja transparente. Nós realizamos obras estruturantes quando fomos prefeito dessa cidade. Não sei se recordam, ali na Praça Dom José Marcondes, os ambulantes todos ali durante anos e anos. Fomos nós que, através do diálogo, devolvemos a Praça Central a quem é o seu legítimo dono, que é o povo. Se recordam ali nas proximidades do hospital de base, os ambulantes ali, colocamos no devido lugar, no Shopping HB, que leva o nome do ex-prefeito Toninho Figueiredo. A cidade ganhou um novo momento, porque foi exatamente tendo essa preocupação de colocar tudo a par, a cidade acompanhando tudo o que acontecia. Candidato, 1 minuto. O senhor tocou nos ambulantes, e isso quer dizer também as pessoas que operavam na informalidade, e nós fizemos uma grande gestão nisso. Foi na nossa gestão, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o Banco do Povo recebeu o prêmio como o primeiro do estado de São Paulo em produtividade. Quando nós assumimos essa secretaria, após a sua gestão, o Banco do Povo era o 90º no estado. Com a nossa gestão, nós transformamos o Banco do Povo em primeiro nos 4 anos em que fomos secretários. E emprestamos mais de 12 milhões a juros baratos para as pessoas que precisam trabalhar para sustentar a sua família. E além disso, nós implantamos o MEI em São José do Rio Preto,
que é o programa do microempreendedor individual. Quando nós assumimos, não tinha nem um MEI na cidade. Deixamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em 2012 e hoje tem mais de 25 mil microempreendedores individuais de São José do Rio Preto, promovendo emprego e renda na nossa cidade. Carlos, última questão. Prefeito Edinho, o senhor está tecnicamente inelegível, disputando as eleições pendurado em 2 liminares. Uma no STJ, devido à condenação por unanimidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, e outra na Justiça de Rio Preto, porque teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e esse parecer foi mantido pela Câmara Municipal. Ou seja, a qualquer momento, o senhor poderá ter os seus direitos políticos cassados por 5 anos, se uma dessas liminares caírem. A Procuradoria-Geral da República, em um parecer recente, manteve o entendimento, afirmando que a sua condenação deve ser mantida, tornando-o inelegível por 5 anos, parecer da doutora Ana Borges Coelho Santos, procuradora. E o promotor Sérgio Clementino afirma que se a liminar cair, o senhor fica inelegível. O senhor acha que os eleitores vão levar isso em consideração na eleição? Por favor. Quero agradecer a pergunta do candidato Carlos Arnaldo, dizer que nós estamos tranquilos, acreditamos na justiça. Esta questão que você se refere ao Tribunal de Justiça de São Paulo foi uma ação que foi ingressada pelo Ministério Público aqui em São José do Rio Preto, tendo em vista uma parceria que realizamos com a iniciativa privada para levar infraestrutura ao Distrito Industrial Ulisses Guimarães, que do governo anterior, quando recebi, e você foi secretário de Planejamento, o distrito não tinha infraestrutura. A rigor, levamos infraestrutura para o Distrito Industrial Adail Vetorazzo, que não tinha água, não tinha ruas pavimentadas, não tinha nenhuma infraestrutura. Também o Centenário da Emancipação, esse mais antigo que nós aqui nos encontramos, o Valdemar de Oliveira, também não tinha rede de esgoto. No caso concreto da sua pergunta, o Ulisses Guimarães nós fizemos mediante lei, e você já foi vereador, sabe o que significa uma matéria que foi aprovada pela Câmara de forma transparente, e houve o questionamento do Ministério Público. Realizamos a obra, porque as empresas deviam à Prefeitura e anteciparam o pagamento, dando condições que realizássemos esses investimentos. Portanto, foi uma medida transparente, não teve recurso aí em jogo, foi exatamente uma permuta de dívida por serviço. O juiz local deu ganho de causa a nós. Terminei o governo, houve o recurso, não levei departamento jurídico para casa, não pago advogados, tá certo? E houve a renovação, houve a reversão da sentença em São Paulo. Recorremos a Brasília, e Brasília nos obtivemos a liminar. A outra questão que você se refere, a questão da Câmara Municipal, esse é um assunto já resolvido, ganhamos, isso não tem nenhum problema. Então eu quero dizer que você pode ficar absolutamente tranquilo, mas sobretudo a população, porque a população sabe, e aí é tempo de eleição, querem colocar essa questão como se eu não fosse ficha limpa. Todos sabem, e aqueles que me acompanham ao longo de 44 anos de vida pública, que eu sempre primei pela decência, pela correção. Portanto, eu sou um prefeito, eu sou um candidato, eu sou um político ético, que vai continuar fazendo as coisas visando o interesse público. Prefeito Edinho, tudo que nós dissemos é verdade. O senhor está sendo candidato porque o senhor está pendurado em 2 liminares. E tem um agravante muito sério, agora no mês de maio de 2016, agora há 2 meses, a Procuradora-Geral da República, ao se manifestar neste processo,
ela afirmou que o senhor defendeu questões que são indefensáveis. Ela defende que o senhor está inelegível, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que for por unanimidade, afirmando a sua inelegibilidade. E digo mais, espero que o senhor tenha cuidado ao receber dinheiro do PMDB, que foi aberto um processo de investigação em cima do PMDB nacional, do Tribunal Superior Eleitoral, a pedido da Procuradoria, por estar recebendo recursos sobre dúvida se é de propina. O candidato Carlos Arnaldo, você é advogado militante. Você sabe que o Ministério Público dá pareceres em processo. E esse parecer que você se refere é um parecer que vem na mesma linha da proposta do Ministério Público aqui, onde nós ganhamos em São José do Rio Preto. A sentença em São José do Rio Preto nos foi favorável. Ela foi mudada em São Paulo e nós estamos com essa liminar. O Ministério Público caminha. Esse é um parecer que eu considero normalíssimo. Então, o senhor pode ficar absolutamente tranquilo de que nós estamos certos de que se fará justiça e nós estamos em condições. A nossa candidatura não teve nenhuma impugnação, todos poderia ter feito qualquer questionamento, mas não houve, porque todos sabem de que eu estou em absoluta condição, porque sou um prefeito e sou um candidato correto. Perfeito, encerramos assim as fase das perguntas entre os candidatos. Passamos agora às questões enviadas aqui pelos nossos internautas por meio do Facebook e do portal Diário da Região. A primeira questão é endereçada ao candidato Carlos, feita pelo Luiz Carlos Giordani, é a seguinte, candidato: por que o senhor foi demitido pelo atual prefeito Valdomiro Lopes do cargo de secretário? Boa pergunta, Giordani. É importante dizer que você faz parte do diretório do PMDB e está em todas as fotos junto com o prefeito Edinho Araújo. Então essa é uma pergunta encaminhada pelo staff do candidato Edinho Araújo e mostra que vocês estão muito mal informados e até de má fé, porque eu não fui demitido pelo prefeito Valdomiro Lopes. Diga-se de passagem, eu fui considerado o melhor secretário de desenvolvimento de São José do Rio Preto. Não é? Fui nomeado no dia 1º de janeiro de 2009 e fiquei na secretaria até o dia 31 de dezembro de 2012. Portanto, o senhor mente na pergunta e está mal informado. Eu não fui demitido, muito pelo contrário. Fui considerado um dos secretários mais atuantes de São José do Rio Preto. Recebi das mãos do governador do estado de São Paulo como o secretário mais produtivo do Banco do Povo. Emprestamos recursos para os micros e pequenos negócios em São José do Rio Preto a juros subsidiados, fazendo com que São José do Rio Preto pudesse gerar mais emprego e renda. Transformamos as pessoas que estavam na informalidade em microempreendedores individuais, resgatando a dignidade das pessoas, dando um trabalho para as pessoas poderem sustentar suas famílias. Fizemos o encontro de comércio exterior em São José do Rio Preto, o Incomex, onde mais de 700 empresários participaram de 2 dias de trabalho, de workshops no IP Parque Hotel, fazendo com que São José do Rio Preto pudesse ter ferramentas novas para importação e exportação. Fizemos as mostras gastronômicas em São José do Rio Preto, a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª mostra gastronômica, uma ação inovadora para fomentar o trade turístico na cidade. Na nossa época, em que nós fizemos a mostra gastronômica, as pesquisas indicaram que os 50 restaurantes que participavam da mostras aumentaram o seu faturamento e o movimento da cidade em mais de 80%. Enfim, nós atraímos investimentos para a cidade, geramos mais emprego em renda de São José do Rio Preto, movimentamos a economia, lotando os hotéis quando fazíamos eventos. As pessoas vinham para São José do Rio Preto, consumiam no nosso mercado, abasteciam nos postos de gasolina, iam aos shopping centers. Tudo que nós fizemos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi pelo bem de São José do Rio Preto e fomos considerados, me lembro muito bem,
Um dia que o prefeito Valdomiro Lopes me chamou e me mostrou uma pesquisa falando para mim assim: Carlos Arnaldo, você está sendo apontado como o melhor secretário de desenvolvimento econômico de São José do Rio Preto, de todas as épocas. Então eu tenho muito orgulho de ter servido a minha cidade. Muito bem. A próxima questão do internauta é para o candidato Edinho, o internauta Webster Okazaki. E ele pergunta o seguinte, candidato: o PT ajudou muito a cidade de Rio Preto com verbas para a atual gestão do prefeito Valdomiro Lopes. O senhor é grato ao PT federal por esse investimento? Olha, eu acho que todo governo tem o seu momento, o seu programa. Eu me recordo aqui que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é de 2009. Eu tinha acabado de deixar a Prefeitura Municipal. E depois, em 2011, eu cheguei em Brasília como deputado federal e nós votamos todas as políticas públicas em favor de programas de habitação, de programas de infraestrutura, porque foi um momento realmente onde as prefeituras puderam ter recursos. Eu me lembro perfeitamente também que quando assumi a prefeitura em 2001, tinha sido votado a Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000. E ela vigorou exatamente no ano de 2001. Portanto, eu peguei folhas de pagamento atrasado, cestas básicas, e tivemos que fazer um esforço imenso para botar não só a prefeitura, mas todas as empresas públicas em ordem. Entregamos, depois de 8 anos, prefeitura com dinheiro em caixa e os programas todos das secretarias, das autarquias. Nós temos que sempre ter essa sintonia. Eu acho que trabalhar o prefeito em sintonia com o governo do estado e com o governo federal, isto é realmente dever do prefeito. E nós temos que reconhecer que há muitas obras que vieram do governo do estado e outras em parceria com o governo federal, especialmente estas a que me refiro, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que nós votamos em Brasília, e todos os projetos de infraestrutura, porque nos cabe exatamente votar, como deputado federal, votei o orçamento da União, privilegiando esses repasses e esses recursos que virão para São José do Rio Preto. Agora nós temos a grande questão, que é a BR-153, que lamentavelmente ainda não saiu do papel e que foi, no meu tempo de prefeito, nós fizemos a licitação, mas naquele momento foi feita a concessão de toda a rodovia. E foi destacado esta área por nós, que tivemos essa iniciativa, mas lamentavelmente isso não avançou. Agora tem licitação, tem empresa que ganhou a concorrência e nós colocamos. E aí eu me recordo que o presidente Michel Temer nos apoiou muito no sentido de colocar essa obra como prioridade do governo federal. E agora, não só esta obra, que é a BR-153, como também o Parque Tecnológico, nós vamos implantar, fazer com que saia definitivamente do papel. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Encerramos aqui esse Pinga Fogo, esse segundo dia de Pinga Fogo. Eu gostaria de conceder 1 minuto a cada candidato para as considerações finais sobre esse debate, começando com o candidato Carlos. Por favor, candidato. Eu agradeço a oportunidade, cumprimento o diário por este Pinga Fogo, muito importante para realmente mostrar os projetos de cada candidato. Agradeço a você que nos acompanhou até agora, é muito importante que você conheça a fundo as propostas que nós temos para São José do Rio Preto, e gostaria de terminar dizer que nós vamos ter um enfoque muito especial na atração de investimentos para a cidade. Vamos buscar empresas de tecnologia para se instalarem no Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, que em 2011 elaboramos a legislação do Parque Tecnológico em parceria com a Secretaria de Planejamento, onde várias entidades da sociedade civil participam, a Faculdade de Medicina, o SEBRAE, enfim, é um
um colegiado de pessoas interessadas, como a CIRP, para atrair investimentos para a cidade. Então vamos em busca de novas empresas para que Rio Preto tenha sempre mais emprego e renda para a nossa gente. Por favor, candidato. Reiterar o agradecimento ao Diário da Região, a todos os internautas e dizer que, mesmo antes de não ser obrigatório ter um programa de governo registrado, nós já o fizemos em 2000 e em 2004. E agora reiteramos o nosso programa de governo, registrado agora com obrigação para cumpri-lo. E fizemos isso avaliando mês a mês. A outra questão que eu gostaria de colocar é que ao prefeito cabe levar a infraestrutura. Ao levar a infraestrutura para uma determinada região, chegam os investimentos. Foi o caso do shopping da Cidade Norte. Foi abrindo aquela avenida, o Linhão, a Domingos Falavina, é que propiciou a chegada de investimentos, mudando o comércio de toda aquela região. Portanto, eu quero renovar aqui a nossa disposição de fazer um governo democrático e, sobretudo, honesto. E honestidade não é mérito, é obrigação de todo administrador. Em nome do Diário da Região, gostaria de agradecer a presença dos dois candidatos. Nós encerramos Espinga Fogo por aqui. Convido os internautas na próxima quinta-feira a acompanhar o próximo Pinga Fogo, né? E agradeço mais uma vez aos internautas por ter nos acompanhado até agora. Um excelente dia a todos.